O seu Teixeira é o proprietário da ruína aqui ao lado. Na verdade, era da esposa dele que morreu há muitos anos. Ele nunca morou aqui, mas teve um interesse repentino pela propriedade assim que nós viemos para cá. Já nos primeiros dias ele apareceu. Eu estava cuidando da caixinha de areia dos gatinhos e eles estavam perto de mim. De repente sumiram. Eu pensei, nossa, esses gatinhos estão muito assustados. Mas eles têm razão. Parece que tem gente estranha dentro de casa. Mas não dei a devida importância e saí para jogar a areia fora. Quando saí, dei de cara com um monte de gente no terreiro. Levei um susto enorme e voltei para trás. Na verdade, voltei para trás porque ia jogar a areia no terreiro deles, que já era uma sujeira só. Então voltei correndo. Daí a pouco me chamaram lá. Era o Batista, um jovem senhor que faz alguns trabalhos na terra, seu Teixeira, a filha e a neta. Ele falava manso e com ares de dono de tudo. Eu nem dei importância, não percebi que eles vieram para me provocar. Este é um resultado muito legal das pilotagens e dos exercícios de concentração. Eu passo tranquilamente por situações que poderiam ser estressantes ou embaraçosas. Vou perceber que era algo assim muito depois, quando tudo já aconteceu. E o seu Teixeira começou dizendo que uma parte do terreno que eu havia acabado de comprar era dele. Eu, indiferente, respondi: ah, é? Que bom que o senhor está me avisando, porque eu já ia fazer uma saída por aí. Não pode. O terreno é meu. Você tem a escritura? Eu disse que tinha, mas com a mudança tudo estava fora do lugar e eu não sabia onde estava. Era melhor ele providenciar a escritura dele, e se o terreno fosse mesmo dele, eu assumiria o prejuízo. Mas, se o terreno fosse meu, ele resolveria esse golpe por lá, entre ele e o ex-proprietário. Conversamos educadamente. Não deu briga nem discussão, porque eu não entendi que era uma provocação que ele veio fazer. Ele sabia que o terreno é meu. Então ele partiu para a próxima provocação. Antes, preciso dizer que aqui em Portugal, a divisão dos terrenos tem uma dinâmica bem particular. Eles conseguem dividir qualquer coisa em muitas partezinhas. Os terrenos quase nunca são retos. Eles têm uma curvinha aqui, outra ali, tira um pedacinho daqui e outro de lá, e geralmente são de todos os herdeiros. Confusãozinha básica. Sim, há os herdeiros que conseguem dividir as propriedades sem brigas e de forma amigável. Nesse caso, geralmente é preciso abrir mão de uma coisa ou outra, como é o caso de 7 irmãos que conheci. Eles deixaram a casa para uma irmã, porque era uma casa muito velha que teria que ser toda reformada. Não ficaram brigando até a morte. Hoje a casa está linda, super bem cuidada, e o terreno foi dividido por todos com respeito. Mas isso não é o mais comum. O comum é a briga mesmo. Já nesta casa eram 4 os herdeiros. O pai, voltando da missa, não tinha a chave para entrar, então subiu numa escada para tentar entrar pela janela. Ele caiu da escada e horas depois morreu no hospital. Até hoje essa história causa muita comoção. A mãe foi para a casa de um dos filhos e essa casa ficou vazia desde então. Os filhos vieram aqui algumas vezes no fim de semana, mas depois a casa ficou totalmente fechada por mais de 20 anos. Na venda da casa, eles disseram que a casa ficou fechada por 6 anos, mas não é verdade. Como também não é verdade que a casa tinha água de rede, do poço e lareiras funcionando normalmente. E por isso eu não estranhei quando o senhor Teixeira falou que o terreno era dele. Pensei que poderia ser mais uma mentira do ex-proprietário. Mas não acreditei muito porque eu fiz financiamento e os bancos querem todos os documentos, porque não vão bater boca com os vizinhos, como o senhor Teixeira. A discussão toda era porque o senhor Teixeira teria que limpar o terreno dele. Isso é muito sério aqui em Portugal, por causa das queimadas, que são muitas. No verão, aqui é muito seco. O senhor Teixeira então começou a discutir sobre o portão que dá para a ruína dele.
e para a minha casa. 2/3 do portão é meu e 1/3 é dele. Essa parte dele é bem pertinho da ruína. A ruína é pequena e tem um terreno atrás que é comprido e estreito. Ele disse que metade do portão era dele. Ficamos nisso algum tempo, como em todas as questões que ele levantava. Menos, é claro, o fundamental: a limpeza do terreno e da ruína. Eu estava encantada com tudo. Mostrei as adegas para a filha e a neta, contei dos meus projetos, falei um pouco da compra da casa. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Então ele tentou outras provocações, como dizer que iria tirar uma pilastra que sustenta a minha casa, mas está em parte no terreno dele. Eu disse que isso ele só iria fazer com a permissão do engenheiro. Que engenheiro? Ele perguntou, e eu respondi que era o engenheiro que eu iria contratar para fazer uma análise da situação, porque a pilastra sustenta a casa. Ele perguntou, que casa? E eu respondi, a minha. Ele disse que iria jogar veneno no terreno e fogo. Eu fiquei apavorada por causa dos animais e perguntei se eu mesma não poderia cuidar do terreno depois que ele fizesse a primeira limpeza. E ele me perguntou se eu ia comer todas as azeitonas dele. O próximo tema foi o poço. O senhor Teixeira disse que o poço era dele também e que isso ele não abriria mão. Não sei quanto tempo ficamos nesse assunto tedioso. Então começou outra discussão do que seria necessário limpar e que a ruína não entrava nesta questão. Eu falei que era um horror aquela sujeira toda e a filha começou rispidamente a dizer que não ia limpar nada, porque pedra não pega fogo. Eu perdi a paciência e disse que não tinha tempo nem disposição para discussão sobre fogo nas pedras e que eles fizessem o que quisessem. Fui embora simplesmente. Eles continuaram lá por mais um tempo. Depois fiquei sabendo pelo Batista que o senhor Teixeira não iria limpar nada e que ele iria brigar na justiça pelo poço. Sabendo disso, eu fiz uma reclamação oficial. E foi muito engraçado porque eles precisavam de um contato com o proprietário da ruína e eu não tinha. Só sabia o nome dele. Até que me lembrei que ele havia me dado o número do telefone, caso eu encontrasse a escritura da casa. Resumo da ópera, ele teve que limpar o terreno. O vizinho do outro lado da casa também veio falar e me explicar calmamente que o poço era do senhor Teixeira. São conversinhas longas, atravessadas, fingindo amizade. Eu caio em todas. Levo a sério, converso como se fossem pessoas confiáveis e só depois eu entendo que estão tentando me provocar ou passar a perna em mim. Provocar para depois dizer que não limparam porque eu não sou educado, coisa do tipo. Passar a perna porque vai que eu sou muito burra e eles conseguem me vender o que é meu. Tem mais caroço nesse angu. E noutra oportunidade eu conto, porque senão não saio disso. Posso dizer, sem medo nenhum de magoar ninguém, que essa família é lotada de vigaristas. Eu estou rodeada deles e não dá para dizer outra coisa. Mas o que interessa aqui nestas histórias é como colocar em prática os ensinamentos do Grabovoi, porque nós não vamos mudar de planeta ao aprender a pilotar. Não vamos viver no nirvana e parar de ter problemas. Continuaremos vivendo aqui e com pessoas muito negativas. Não é necessariamente uma regra. Há pessoas maravilhosas e vou contar delas também. Já disse aqui que eu não conseguiria resolver tantos problemas e ver o lado bom das pessoas e das situações se não fizesse os exercícios de concentração e as pilotagens todos os dias, muitas vezes por dia. Essas pessoas aqui usam de meias verdades para confundir as pessoas, usam de má fé para confundir ainda mais, distorcem os fatos e ameaçam discretamente ou mesmo de forma aberta. Não acho que isso é privilégio dos portugueses, em todo lugar é assim. A diferença é a maneira como acontece em cada lugar.
Com a prática dos ensinamentos do Grabovoi, o que acontece é que realmente conseguimos limpar a negatividade que está dentro de nós, no nosso campo informativo. E assim não nos envolvemos com a provocação dos outros. Sim, ainda tenho muito o que trabalhar em mim. E essas pessoas me ajudam nisso, porque o que elas suscitam em mim, eu vou limpando, conversando, julgando luz. Uso toda a provocação deles para a minha evolução. Sempre me pergunto por que estou tão incomodada com essa ou aquela pessoa, o que eu tenho para aprender com essa situação. E sempre vejo a pessoa na eternidade, feliz, resolvida, rindo do problema que ela está causando no momento. Por exemplo, eu vejo o senhor Teixeira rindo da briga com o poço. Tipo, nossa, como eu era bobo naquela época, eu não queria o poço, mas atormentar você até que você comprasse a ruína por um preço bem alto. Vou fazendo até que não me interessa mais, esqueço. E quando vou me lembrar, é porque aconteceu algo novo. Quando eu esqueço, é porque nada mais me incomoda. Se voltar a incomodar, eu volto a pilotar. Simples assim.